Aí o senhor fez física e depois o senhor foi fazer uma pós na Alemanha, Isso. junto com o pessoal fraquinho, né? Aí eu fui fazer pós-graduação em biofísica na Alemanha, em Heidelberg, justamente, inclusive, na área onde o Bert Sakmann tinha o laboratório. Quem é Bert Sakmann, só para o pessoal saber? Bert Sakmann é o Prêmio Nobel de Medicina de 1991. Ele ganhou junto com o colega dele, né? O colega dele é o Erwin Neher. O Erwin Neher, os dois ganharam o Prêmio Nobel. E aí, em 92... Não, desculpa, 92, 91 eles ganharam o Prêmio Nobel. Em 92, o Bert Sakmann abriu um curso de pós-graduação para quem era graduado. Mas ele não disse que era só para medicina. Ele disse para quem era graduado. Então eu descobri isso aqui, eu peguei e me inscrevi. Entendeu? Se eles me aceitarem, tudo bem, vamos embora. E realmente eu era o único não médico nesse curso. E coitado dos médicos, porque o curso, a matéria toda era só física, era eletrônica, não tinha nada de química, não tinha nada de reação química, não tinha nada de junção de sei lá, tecidos, órgãos, não tinha nada de nada. Só tinha, você tem essa doença, então é por causa dessa frequência. Você muda essa frequência, a doença vai embora, porque doença não existe. Essa é uma coisa que eu ia perguntar, mas ele já falou. Então quer dizer que não existe doença. Doença não existe. E o que existe? Como é que a gente entende se aquela pessoa está doente? O que está acontecendo? O que existe é o doente, tá? Então, na biofísica, na biorressonância, você trata o indivíduo, né? E o que é o tratamento? É colocar o indivíduo no seu devido equilíbrio. Não é o equilíbrio mundial. Entende? Então, por isso que para nós não serve aqueles exames de laboratoriais. Você tem que estar com pressão 12/8. Sei lá. Por que você tem que estar 12/8? A minha é 16/10. Ué, então está errado. Então você vai morrer. Não vou morrer, porque esse é o meu equilíbrio. Agora, se eu for para 12/8, você não vai me ver sentado aqui. Eu vou ficar o tempo todo dormindo. Aí desequilibraria o senhor. Exato, eu estou desequilibrando. Ou seja, o senhor está respeitando a sua natureza. Todos nós temos que fazer isso. Eu já ouvi falar muito isso, que esses parâmetros de exames médicos, né, eles são um perigo até. É um perigo. Porque fica trazendo todo mundo para uma faixa que não necessariamente é boa para aquela pessoa. Exatamente. Já tinha ouvido falar isso. Por isso que a gente trata o indivíduo. Aí então o pessoal fala, você viu a minha dor de barriga? Aí eu vi, mas eu não sei nada da dor de barriga porque eu não trato doença. Entende? Se quiser tratar doença, vai no médico. Tem bons hospitais, libanês, Einstein, etc. Agora, se quiser tratar você com saúde, eu sou o cara certo. Porque eu trato a saúde da pessoa. Eu trato a pessoa no topo do desenvolvimento dela. Né? Tanto é que eu mexo com atletas também. Né? Vamos chegar lá na alta performance. Alta performance. Eu quero chegar lá. Mas antes, deixa eu entender um pouquinho. Então, o senhor foi fazer especialização em biomedicina. Biofísica. Biofísica, desculpa. Medicina não. Eu não sei nada de medicina. Mas nós colocamos ali, biofísica e biomedicina. Não, medicina não. Eu não sou biomédico, não. Biomédico é outra área que, inclusive, tem a faculdade e tudo mais. Eu sou biofísico. Não sei nada de medicina, vamos chamar. Certo. Eu só sei do indivíduo. Eu me preocupo com cada indivíduo. Cada exame é direcionado àquele indivíduo. Não tenho protocolo, não sei. Mas dor de cabeça, o que você dá? Não tenho ideia. Se eu não fizer o exame em você, não sei. Se você tem problemas de articulação, o que você faz? Não sei. Não sei nada. Eu sou um total ignorante. Agora, quando um indivíduo entra no meu consultório, faz o exame que eu tenho lá, aí eu sei tudo dele. Aí eu sei tudo como fazer para ele chegar à saúde. Entendeu? Passo a passo. Entendeu? Porque aqui, na biofísica, a gente trabalha com a energia. E a energia não tem tomou Doril, a dor sumiu. Não existe isso. Então tem que ser uma recuperação passo a passo. Entendeu? Então só tem 2 problemas na biofísica. 2. O primeiro problema é se você nasceu com alguma coisa, você vai morrer com essa alguma coisa.
ponto final. Ah, nasci com olho castanho e quero ter olho azul. Não dá para fazer. Ah, eu nasci com síndrome de Down e quero melhorar. Não tem como. Ah, eu nasci com paralisia cerebral e agora eu quero... Não dá. Agora, tudo que você adquiriu durante a vida, você vai poder... Mas, por exemplo, se a pessoa nasceu com uma má formação. Não tem jeito. Aí acabou, ele vai morrer com essa má formação. Então, tudo que a pessoa tem, adquiriu durante a vida, depois de um mês eu comecei com tosse. Então, depois de um ano eu fiquei diabético. Então, eu consigo fazer o cara voltar. Depois de... Se a pessoa nasceu diabética, não tem jeito. Não. É difícil, eu nunca vi ninguém nascer diabético. Mas se nasceu, acabou. Não, a diabetes tipo 1 é a pessoa que já desde nascença... Esse daí não tem jeito. Nunca chegou para mim uma coisa assim. Agora, outra coisa que é problemático na biofísica é que eu preciso de tempo, tá? Tempo de tratamento. Então, se o cara chega, como já aconteceu, o cara chegar com câncer no corpo inteiro, né? Todo osso, fígado, estômago. Queria recuperar. Eu não tenho como. Eu preciso de tempo. Eu não tenho... E de repente a pessoa não tem esse tempo, né? Não tem. Quando chega nesse teor de problemas, de câncer... estágio, né? Câncer em todo lugar, aí eu não tenho mais... Aí não tem tempo, infelizmente. E isso o senhor aprendeu lá na Alemanha, ou não? Isso... Ou lá foi uma base, depois o senhor entrou... Ou não? Explica para nós. Eu aprendi todos esses fundamentos lá, né? Aí, eu, obviamente, coloquei tudo na minha pastinha e daí comecei a exercer, né? Aí que eu comecei a ver, né? Eu comecei a tentar, como um caso desse daí, que o cara chegou que já desenganado, o médico não quis mais tratar e deixou paliativo. Então, eu falei, não, eu vou tentar, quem sabe eu consigo. Não deu mesmo, o cara foi embora mesmo. Por câncer assim, desse jeito, não dá. Agora, se pegar câncer no começo, a gente pode fazer algumas coisas, né? Covid, por exemplo. Nossa, não sei se cai a plataforma aí, mas Covid dá para resolver, tranquilo. Eu tive toneladas de... E eu nem vou ver o paciente. O paciente não precisa vir no meu consultório, que eu faço a distância. Como assim? Eu faço a distância. Por quê? Uma das leis da física diz: energia não tem tempo nem espaço. Então, a energia de todos estão em todo lugar. Se eu sintonizar qualquer energia na sua banda de frequência, eu atinjo aquele fulano onde quer que ele esteja. Exemplo, para você ficar mais claro. Se eu pegar o seu número de telefone 9857, vamos dizer que é isso aí, do teu celular, e tiver... de repente fui para Porto Alegre e falo, tem que falar com o Marcelo. Eu faço 987, quem que vai atender? Ele? O Vinícius? Não, você, o Marcelo. Sabe por quê? Porque eu atingi o seu endereço frequencial do meu telefone. Mesma coisa, a máquina procura lá Marcelo, data de nascimento tal, nasceu em tal lugar, papapá, esse é você. Não é Vinícius, não é outro, não é outro, não é outro. Então eu aperto lá, vai ligar você. Automaticamente entra na minha máquina você. Mas obviamente você já teve uma vez comigo. Não é que eu vou chegar e falar, sabe o João da esquina aqui do bar? Eu vou pegar e falar com ele. Não. Tá. Alguém que já passou pelo senhor, o senhor é capaz de tratar à distância. À distância. Mas o senhor tem que ter os dados da pessoa lá na máquina. Tem que ter os dados, assim como o telefone. Eu não consigo falar com o Vinícius se eu não sei o número do telefone dele. Sim. Nem com ninguém. Né? É assim que funciona. Agora, o mais legal é que saiu uma nova máquina que eu recebi agora em junho, né? Essa máquina, antigamente eu fazia o seguinte, eu precisava, mas o cara mora em São José do Rio Preto, né? Longe, 400 quilômetros, 500 quilômetros daqui. Então, ele me mandava um pedacinho de cabelo e todos os dados. Aí eu colocava o pedacinho de cabelo na máquina e a máquina pegava a frequência do cabelo mais os dados e fazia isso daí. E o cara nunca tinha aparecido no meu consultório, mas eu podia fazer o exame, né?
fantástico. Agora apareceu um cara que conseguiu trabalhar com os pixels. Então, você me manda uma fotografia sua, eu faço no ato o exame. Nossa. Porque seus pixels é diferente dele, do meu, né? Na foto. A proporção, É. rosto, olho, boca. Eu não sei eu não sei os detalhes disso, eu sei que é pixels, então, mas eu falo, porra, que perigo isso, meu. Qualquer coisa, você tira fotografia lá Não, na, isso é na muito perigoso, alfândega. porque o senhor pode curar, mas o senhor pode causar mal também, né? Infelizmente pode. Num lugar errado. Existe muitas histórias, não histórias só, estudos que mostram que com 5G, Nossa. com 5G, e você aumentando Não, mas nem precisa do 5G, né? Porque a sua Não. máquina vai fazer uma... E a, mas aí a eu máquina emite o quê? Ela emite uma frequência? Um som? não é um som. Ele emite uma onda. Uma onda. Mesmo, não é som. Não precisa de som. É uma onda. Sim, sim, sim. Então eu consigo... Não é audível, por isso que não é audível, som. não é Mas é uma visível, som. não é visível. É uma onda. É uma onda, mas não é visível. Você também Sim. não vê, tá saindo aqui. Não. Ela funciona e não importa aonde que você esteja, eu consigo pegar você. Não precisa de potência para mandar essa onda. Não. Joguei aí no espaço, vai atingir aquela pessoa. Vai atingir porque tá sintonizado naquela pessoa. Agora, existem com 5G, infelizmente, você tem possibilidade de atingir grande quantidade de pessoas ao mesmo tempo. Então, se você aumenta a frequência muito alta, você torra a pessoa. E isso que é o problema. Entendeu? Que maluco. É isso que dá um medo do cão desse 5G. Eu quero fazer mais perguntas, mas eu vou tentar seguir aqui o meu padrão aqui de condução. O doutor falou para mim antes que esses dois cientistas aí, né, eles descobriram o range de frequência do ser humano. Conta para nós um pouquinho Então, disso. eles descobriram as bandas, né? Então ele falou, a banda de frequência de um ser humano vai de 16 Hz, ninguém tem menos que 16 Hz no pé, até 20 mil Hz na cabeça. Ninguém tem mais que 20 mil Hz na cabeça. Então, você tem essa banda entre 16 Hz e 20 mil Hz, que é um número enorme. Só que cada um começa onde quer. Entende? Então eu começo com 17,8 Hz no pé e termino com 19.333,5 Hz na cabeça. O Vinícius começa com 18,5 Hz no pé, termina com 18.344 Hz. Já é diferente de mim. Então eu não sintonizo com ele, porque as bandas são diferentes. A mesma coisa que você, Marcelo. Então, como as bandas são diferentes, ninguém consegue se comunicar. Entendeu? Agora, o equipamento tem que buscar isso daí. E a hora que ele busca isso daí, ele reorganiza todos os padrões, que daí fica um padrão do Marcelo, padrão do Vinícius, padrão Miguel. Não é o mesmo padrão. Entendeu? Então, por exemplo, eu não tenho esses valores certinhos, porque a gente nunca usa isso, então não serve. Não sei. Mas, por exemplo, se o cara entre 16 e 20 mil Hz, né, que é o padrão que os caras, o Prêmio Nobel conseguiu. O fígado estava em 7 mil Hz, então a gente sabe que o fígado a 7 mil Hz está perfeito naquele indivíduo. Agora, como um começou com 18,3 e terminou com 19,5, o padrão realmente é 6.533. Para esse indivíduo. Para esse indivíduo. Padrão do fígado. Do fígado. Então, o que eu faço? Eu quero saber como é que está o fígado desse indivíduo. Eu aperto um botão, ele emite 7 mil Hz, a máquina. Aí ele vê que não tem nada no 7 mil Hz, então ele vai abaixando. Aí chegou a 6.533, que é justamente o padrão normal daquela pessoa. Então ele vai me responder, vem uma resposta, por isso que chama biorressonância, e vem uma resposta que diz, beleza, esse fígado está funcional. Agora, vai que de repente
não tem um problema. Aí então ele começa, 6.533 Hz, não tem nada lá. Cadê o fígado? Ah, então não tem, vamos procurar. 6.400, 6.200, 6.300. Chegou em 5.355. Aí, então, esse fígado está hipofuncional. Ou seja, tem cirrose, hepatite. Aí você pode procurar o que você quer lá dentro dessa valor da... Mas o fígado está ruim. Agora, o fígado, ele não está funcionando bem, como é que o senhor arruma? Aí você ajusta as frequências para equilibrar o fígado. Para equilibrar o fígado ou para equilibrar o ser? Não, tem que equilibrar o ser, né? Quando você equilibra o ser, você equilibra o fígado. Sim, equilibra... sim. Não tem mais sintomas. A doença, para nós, biofísicos, são sintomas. Sintomas de um desequilíbrio. Então, a gente tem que ir lá e equilibrar. Ah, o cara quebra a unha, mas tem dor de barriga, diarreia e tem dor no joelho. Então vamos tratar tudo isso, diarreia, né? Não, se equilibra o fulano, acabou a quebrar a unha, acabou a dor no joelho, acabou a diarreia. Simultaneamente. Entendi. Entendeu? Porque o cara está equilibrado. É que nem um carro que está fazendo muito barulho porque está com o pneu desalinhado. Sim. Aí o cara pensa que ele tem que arrumar o barulho, que ele tem que arrumar a tremedeira, que ele tem que arrumar um monte de outra... No final é só alinhar o pneu, deixar e aí o resto tudo some. Exatamente. Quer dizer, O resto tudo é consequência... Equilibrou, tá certo. Porque o que a gente é? A gente é um organismo. E um organismo é o quê? Que organiza. Então, o fígado começa a dar problema, ele vai buscar a energia do rim. E por que o fígado começa a dar problema? Por exemplo? Por exemplo, porque a pessoa toma muito álcool, por exemplo. Então, começa a dar problema. Aí ele começa a querer filtrar esse álcool e não consegue mais. Entende? Então, ele começa a degenerar. Né? Então, o que acontece? Você precisa equilibrar isso aí. Aí você equilibra para não deixar esse álcool, por exemplo, passar para o cérebro, porque daí o cara cria problemas. Por exemplo, eu tenho hipotireoidismo. Exato. Então, hipotireoidismo. Em geral, eu tenho visto que isso daí é devido a algumas bactérias. Em geral. Eu já li bastante sobre isso. O que mais assim me fez sentido tem a ver com o glúten. Que o trigo de hoje ele é muito mais agressivo do que o trigo de antigamente, e aí ele começa a criar uma inflamação no intestino. A gente fica com aquela baixa inflamação de modo recorrente. O corpo, quando ele tem uma inflamação constante, ele começa a criar um monte de defesas autoimunes. Então, que é a organização. E aí o que acontece? Agora me fugiu o ponto. Eu sei que chega uma hora que ele começa a atacar a tireoide achando... Na verdade, assim, ele começa a atacar um monte de coisa, entre elas a tireoide, e aí nasce a famosa doença de Hashimoto, que é o corpo atacando a tireoide, e aí tira funções, tira a força da tireoide, e que ela não produz mais os hormônios T3 e T4. Né? E aí começa a desencadear um monte de outras coisas. Então, até então, o que eu mais tinha me feito sentido foi o uso deste trigo geneticamente modificado, que surgiu de uns 40, 50 anos para cá, 60 anos. Porque antes o homem cresceu comendo pão, né? A história da humanidade inteira. Trigo. O trigo está presente, mas não tinha. Mas aí que está. O problema que o pessoal esquece, eles vão, passa. Está tudo certo o que você falou, só que a um certo nível. Existe um jogo de bactérias e fungos e vírus, micro-organismos em geral, dentro do nosso corpo. Sim, eu também concordo. Que desequilibra. E aí que ataca. Porque, teoricamente, a gente poderia se organizar, mas não consegue. Então, a tireoide vira uma bagunça desse jeito. Então, o que eu costumo fazer? Eu costumo atacar a fonte desses micro-organismos. Aonde eles estão escondidos, entendeu? Dentro do corpo. Né? Então, com isso daí, você consegue matar as possibilidades de desenvolvimento.
desses micro-organismos e consegue voltar ao equilíbrio. O senhor ataca isso por ressonância. Não, eu ataco por biomagnetismo. A biomagnetismo. Que novamente é um negócio, vamos dizer assim, natural, porque nós estamos... Mas não é, de uma certa forma, um tipo de ressonância? Não, biomagnetismo é uma forma de magnetismo mesmo, é uma onda magnética, eletromagnética. Entende? Não é uma ressonância, eu não fico fazendo o ímã, vamos dizer, ir e voltar, entendeu? Não responder. Não, é só negativo, positivo e pau, forma, aumenta, muda o terreno biológico, muda o pH e adeus os micro-organismos. Pronto, é simples, rápido, não tem, é indolor. Sim. Né? E é fantástico. E pode ser feito à distância. Pode ser feito à distância. É feita com antena. Aí, no caso, o biomagnetismo é feito com antena. Que maluco. Fantástico, né? Ó,